Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu quero ser um antifascista, então o que eu tenho que fazer, minha gente? O que eu tenho que fazer para ser um antifascista? É sair na rua dizendo que é democracia, explodindo as coisas, usando símbolos comunistas, né, como você vê naquelas bandeiras daquela mão fechada. Aquela mão fechada é o símbolo que Lenin, se você pegar as imagens de Lenin, você tem Lenin com as mãos fechadas, aí você vai ter toda a corja do PT com a mão fechada, aí você vai ver todos esses caras aí que são antifas, usando o mesmo símbolo da mão, dessa mão fechada. Tudo bem, mas esquece isso. Ser antifascista é isso? Não, meu irmão. Não. Eu vou contar a história de um dos maiores antifascistas da história humana, se não o maior. Se não o maior. Então vamos para a aula de história. Já que eu estudo história, já que a gente trabalha teologia, história aqui nesse canal, eu quero que você aprenda um pouquinho então a ser um antifascista real. E para isso eu preciso explicar a história do maior antifascista. Eu só vou dar um resumo. Mas, o que acontece? Hitler entrou no poder com aquela conversa de que lutaria contra os comunistas, isso, aquilo. Então o pessoal dos países como Inglaterra, França, nem se importaram, né, com o discurso que ele falou, eles vão atacar os comunistas primeiro. Só que aí, em 1938, Adolf Hitler fecha um pacto com Stalin de não agressão por 5 anos, mete o pé e começa a invadir a Europa. E aí invade Polônia e tal. E um dos homens que previram isso foi um inglês chamado Winston Churchill. Churchill ele era primeiro-ministro inglês durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então ele que foi o cara que era o presidente da Inglaterra nesse período. E ele já avisava o parlamento sobre isso. Ele falava, nós temos que nos preocupar com Adolf Hitler. Nós temos que lutar contra Adolf Hitler. Nós temos que combater Adolf Hitler. Nós temos que impedi-lo de fazer o que ele quer fazer. Só que, por algum motivo ou outro, ninguém dava atenção para ele. Então este é um grande antifascista. Este homem lutou brutalmente contra os nazistas e lutou brutalmente contra os italianos, os fascistas mesmo, né, os fascistas aí. E teve um livro muito importante que ele leu durante o período em que ele enfrentou os nazistas, o livro que era a cabeceira dele para entender o período em que ele vivia. Não é ler manual de guerrilha do Marighella não, tá? Isso aí é coisa de comunista, isso aí é coisa de terrorista. Ler manual de guerrilha do Marighella e utilizá-lo e colocar ele em prática é coisa de comunista. Então, e os comunistas, e como eu disse, historicamente os comunistas e os fascistas trabalharam em conjunto. Adolf Hitler fez um pacto de não agressão, então a Itália entrou junto nisso aí, né? A Itália e a Alemanha entraram, e a Rússia entraram numa jogada de não agressão, beleza? Então eles são aliados, eles foram aliados na Segunda Guerra Mundial, né? A Rússia só entrou em guerra com a Alemanha porque Adolf Hitler, depois que passou o pacto dos 5 anos, ele quis invadir a Rússia. E aí os russos falaram, porra, Stalin falou, você tá invadindo, você tá me chamando de palhaço, né, velho? E aí eles invadem tudo. Mas, sabendo que os comunistas, os nazistas e os fascistas são aliados, e aí você pode ver isso através de Getúlio Vargas, você pode ver isso através da questão histórica e toda, né? O próprio Adolf Hitler teve... As fardas dos nazistas eram muito parecidas com as fardas dos comunistas. Você tem muitos detalhes, né? O próprio nazismo é uma mudança do pensamento. Não é uma mudança, é uma outra forma de comunismo, né? Os dois são antiliberais, os dois são contra a economia, os dois são contra a liberdade, os dois são racistas. Os comunistas sim são racistas, né? Se você pegar Karl Marx mesmo, Karl Marx extremamente racista. Se você pegar Adolf Hitler, racista, né? São contra a liberdade de opinião, são a favor do coletivismo, a favor do Estado extremo e por aí vai. Mas do outro lado da história, você tem na Inglaterra um homem chamado Churchill.
E Churchill leu um livro muito interessante. Temos apenas a versão em português resumida, que é de 600 páginas. Isso aqui, ó. Eu quero ser um antifascista. Então leia, no mínimo, isso aqui, seu idiota. Se você quer realmente ser um antifascista, leia Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano. Churchill leu a obra original em 6 volumes. 6 volumes. Churchill leu a obra original durante esse período, era a cabeceira dele, era o estudo dele, o livro que acompanhava ele, este livro aqui, Edward Gibbon. Aí você fala, por que esse livro, Adolfo? Por que esse livro? Porque ele vai te dar uma noção dos períodos em que o Império Romano passou. Formação monarquista, formação imperial, formação dos militares, né? As revoluções, as tretas. Aí você vai ter imperadores loucos, né? Como o próprio Nero, né? Calígula. E aí você vai ler a história desses caras e aí você automaticamente vai perceber e você vai ter que linkar com alguma coisa. Então, esse livro aqui é um clássico, tá? Ele foi escrito em 1888, Edward Gibbons, um cara que 1778 aqui, né? 1778 é mais antigo, eu achei que era 1888, mas é 1738. E ele compreende 1300 anos, né? Um período de 1300 anos, né? Começa lá com o Império, né? O Império Romano, no ano de 98, e depois antes de Cristo, e vai até 1453. Então ele cobre toda uma fase do Império Romano de ditaduras, de guerras, de fomes, de assolações, de mudanças sociais. E tudo isso, o nosso querido Churchill, grande herói da democracia, grande herói da luta, grande símbolo da luta contra os fascistas, era isso que o cara lia. Então, no mínimo, nós temos que fazer o que ele fez, ler esse livro, compreender. Eu estou dando um resumo, tá? Eu estou aqui com um resumo em língua portuguesa, mas quem tiver interesse pode procurar, acho que o PDF em inglês. Eu não tenho o PDF em inglês, mas tem esse livro em inglês, se eu não me engano, um amigo me mandou um link uma vez, num vídeo antigo, para você ler e entender. Porque simplesmente sair gritando assim, fascistas, fascistas, não passarão, ou eu quero democracia, sair fazendo isso, sem saber o real significado disso, não faz sentido algum. Sem saber pelo menos o nome de um dos maiores combatentes. E sabe por que você não ouviu falar do nome de Winston Churchill na escola? Que ele combateu os fascistas? Porque Winston Churchill era conservador. E esses movimentos de hoje que se dizem a favor da democracia são todos marxistas socialistas, basicamente. E eles odeiam os conservadores. Talvez seja esse um dos motivos que Winston Churchill seja apagado da história da Segunda Guerra Mundial quando a gente vai estudar na escola. Talvez seja isso. Mas, para você que se diz um antifascista, para você que se diz um combatente do nazismo, um combatente do fascismo, um combatente do preconceito, estude um pouco de história. Eu só estou dando uma referência bibliográfica. Esse livro aqui, na época que eu comprei ele, eu paguei acho que R$25, R$30 com frete, cara. Ele veio com frete. É um livro extremamente barato, tá? Barato, cara. Você compra na internet, estante virtual, Amazon, né? A Companhia de Bolso, que é a editora. Tá aqui. Leia. É um clássico. É um clássico que os grandes antifascistas, pelo menos o maior deles, na minha opinião, leu, usou para entender o período em que ele vivia. Do Império Romano não tem nada a ver, com o nazismo, não tem nada a ver com o fascismo. Então deixa eu te explicar uma outra coisinha histórica. Benito Mussolini, quando ele entra
no poder da Itália, uma das coisas que ele queria era transformar a Itália de novo no auge em que ela foi um dia, sede do Império Romano. Palhaço! E aí você entende porque Churchill leu Edward Gibbon, The Decline, Fall, Roman Empire. Seja um antifascista de verdade. Aprende com os mestres.